correr para a gente poder conseguir terminar. Agora a gente volta, pode voltar, isso aqui. A partir de agora a gente continua aonde paramos. Nós falamos sobre Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar. Amém? Nós falamos aonde as pessoas estão quando morrem. Quem morre com Jesus vai para o paraíso e quem morre sem Jesus vai para o Hades. Está claro isso, né, queridos? Amém. Então, o segundo ponto é o arrebatamento da igreja e a ressurreição que acontece no arrebatamento da igreja. João capítulo 14, versículo 1, Jesus fez uma promessa. Eu vou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá, vou organizar e vou voltar para buscar vocês. Então Jesus fez uma promessa para nós, para a igreja. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, é o texto do arrebatamento. Jesus disse que ele viria até os céus, Paulo falando, ensinando, né, a revelação que ele recebeu de Jesus, que Jesus viria até as nuvens, que os mortos irão ressuscitar. Agora, aqui você precisa entender o seguinte, a Bíblia fala de duas ressurreições, porém, essa primeira ressurreição, ela é dividida em partes. Amém, queridos? A primeira parte dessa ressurreição, ela aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou. A segunda etapa dessa ressurreição, ela vai acontecer aqui, no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aqui vai haver uma ressurreição. Eu vou ler lá para você entender. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 15. E o 16. Diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu, com a voz de comando, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a segunda fase da ressurreição, ou a segunda etapa da primeira ressurreição. E quando é que acontece a terceira etapa dessa primeira ressurreição? Nós já vamos chegar lá, são três. A primeira é Jesus, a segunda é o arrebatamento da igreja, e a terceira, já vamos chegar lá, mas antes vamos ler isso aqui, que é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 12. Ache na sua Bíblia, manuseie a Bíblia. Capítulo 15, versículo 12. Olha só o que diz aqui. Preste bem atenção. É uma leitura longa, eu vou tentar resumir aqui para você. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, estamos perdidos. Nesse caso, todos que adormeceram ou morreram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais indignos de pena, ou os mais dignos de pena em todo o mundo. Numa versão que eu gosto, diz assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Amém? Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto. Ele é a primícia. É aquele primeiro ponto que eu falei. Jesus é o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, Jesus. Assim, como todos morrem em Adão, todos que são de Cristo recebem a nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência, Essa ressurreição tem uma sequência. Vamos entender qual é essa sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos os que são
de Cristo, quando ele voltar, no arrebatamento da igreja. Então, o texto está dizendo que a primeira ressurreição, ela acontece em etapas. Amém, amados? Primeiro Jesus, depois quando ele voltar. Aí o texto continua. Vamos lá, verso 24. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Está falando do mundo celestial, ou das regiões celestiais, espirituais. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Era até o 24, vamos pular lá para o 50, versículo 50. 15, capítulo 15, versículo 50. Diz assim: estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, essa carne não vai entrar no céu. Tá? Esse corpo aqui não vai entrar no céu. É isso que Paulo está dizendo. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes digo, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Como assim? Verso 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, aonde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Esse texto me dá esperança. Esse texto que Paulo está citando aqui, 1 Coríntios 15, e o texto de Tessalonicenses, que são palavras do apóstolo Paulo, está falando da mesma coisa. No arrebatamento, Jesus vem até as nuvens, e os mortos vão ressuscitar. O corpo que está debaixo da terra, que está decomposto, que às vezes está só o pó, que não existe nada mais, vai ser glorificado, será um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E nós, os vivos, seremos transformados. Esse corpo de carne não pode entrar no céu. Amém? Mas seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. A terceira etapa dessa ressurreição, ela acontece aqui no terceiro ponto. A ressurreição